Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 57, versos 37. Satyajit assassinado, a joia recuperada. Satyajito napatyatvad grini yurduhitu sutan dayam niniya papindam vimucharnam chasheshitam. Satyajita, diz Satyajit, anapatyatvat, por não ter filhos, griniyahu, devem aceitar, duhituhu, de sua filha, sutta, os filhos, dayan, a herança, niniya, depois de oferecer, apaha, água, pindan, e oferendas memoriais, vimucha, depois de liquidar, rinam, dívidas, cha e sheshitam, restantes. A tradução é a seguinte: como Satyajit não tinha filhos, os filhos de sua filha devem receber a herança dele, devem pagar as oferendas memoriais de água e pinda, liquidar as dívidas restantes de seu avô e conservar para si o resto da herança. Significado dado pelos servos e discípulos de sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Sridhara Swami cita o seguinte preceito do Smriti com relação à herança. Patni duhitaraschaiva pitaro brataras tataha tatsutagotraja bandusishya sa brahmacharinaha. A herança vai primeiro para a esposa, depois, se a esposa faleceu, para as filhas, depois para os pais, depois para os irmãos, depois para os sobrinhos, depois para parentes do mesmo gotra do falecido, e depois para seus discípulos, inclusive os brahmacharis. Srila Vishwanatha Chakravarti acrescenta que, como Satyajit não tinha filhos, como suas esposas foram mortas junto com ele, e como sua filha Satyabhama não estava interessada na joia Syamantaka, que constituía a herança, ela pertencia por direito a seus filhos. Em Krishna, a suprema personalidade de Deus, Srila Prabhupada explica: o Senhor Krishna indicou, através desta afirmação, que Satyabhama já estava grávida e que seu filho seria o verdadeiro reivindicante da joia e, de certo, a tomaria de Akrura se este tentasse escondê-la. Interessante é que aqui no Smriti, como quando citam o Smriti, não dizem que vai para os filhos. Vocês observaram? Diz assim: a herança vai primeiro para a esposa, depois, se a esposa faleceu, para as filhas, depois para os pais, depois para os irmãos, depois para os sobrinhos, depois para parentes do mesmo gotra do falecido, e depois para seus discípulos, inclusive os brahmacharis. Então aqui não cita exatamente os filhos. Mas depois se entende que a herança indo para as... Aliás, no próprio texto diz que a herança indo para as filhas vai para os filhos das filhas, porque as filhas já... porque as filhas já teriam falecido, vai para os filhos das filhas, os netos. Bom, esse é Krishna falando. Aqui Krishna está falando, ele está já diante de Akrura. A história da joia Syamantaka está chegando ao final já. Akrura está ali, escondeu a joia, recebeu para ser guardada, mas o dono morreu, ele guardou para si. E agora a Krishna está diante dele falando dessa maneira. Vamos ler o próximo verso com significado.
Não obstante, ainda é Krishna falando, a joia deve permanecer a teus cuidados, ó fidedigno Akrura, porque ninguém mais pode guardá-la em segurança. Mas, por favor, mostra a joia apenas uma vez, pois meu irmão mais velho não acredita em tudo que eu lhe disse sobre ela. Desse modo, ó afortunadíssimo, tranquilizarás meus parentes. Todos sabem que tens a joia, pois agora estás sempre executando sacrifícios em altares de ouro. Significado. Embora tecnicamente os filhos de Satyabhama tivessem direito à joia, o Senhor Krishna decidiu deixá-la sob os cuidados de Akrura, que estava usando a riqueza da joia para executar contínuos sacrifícios religiosos. De fato, a capacidade que tinha Akrura de executar tais rituais em altares de ouro era indicação da potência da joia. Continuando. Envergonhado, assim, pelas palavras conciliatórias do Senhor Krishna, o filho de Shwapalka tirou a joia de onde a ocultara em sua roupa e deu-a ao Senhor. A reluzente joia brilhava como o sol. Significado. Podemos ver neste capítulo como uma joia valiosa provocou tanta intriga, violência e sofrimento. Esta é, de certo, uma boa lição para aqueles que desejam uma vida espiritual livre de problemas. Continuando. Depois que o Senhor Onipotente havia mostrado a joia Syamantaka aos seus parentes, desfazendo desse modo as falsas acusações contra ele, ele devolveu-a a Akrura. Significado. Pela segunda vez, dúvidas sobre a reputação do Senhor, ocasionada pela joia Syamantaka, são desfeitas pela própria joia. De fato, pela segunda vez o Senhor trouxe a joia para Dwarka a fim de estabelecer sua integridade lá. Esta surpreendente série de incidentes demonstra que, mesmo quando o Senhor Krishna desce a este mundo, existe uma tendência de seus semelhantes, entre aspas, a criticá-lo. Todo o mundo material está contaminado pela propensão a achar defeitos, e neste capítulo o Senhor Supremo demonstra a natureza desta qualidade indesejável. Último verso do capítulo. Esta narração, rica em descrições da proeza do Senhor Sri Vishnu, a suprema personalidade de Deus, erradica as reações pecaminosas e concede toda a auspiciosidade. Qualquer um que a recite, ouça ou lembre, afastará sua própria infâmia e pecados e alcançará a paz. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 57º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Satrajit Assassinado, a joia recuperada. Aqui termina o capítulo e amanhã temos capítulo novo, que é o 58, Krishna casa-se com 5 princesas. Então esse é o tema aqui, tem muitos detalhes, muitas instruções importantes, mas agora no final nós vimos algo também de muita relevância, porque os próprios Hridayananda Maharaj, em seu significado, nos alerta, né? Aqui tem um alerta para aqueles que pensam que vão poder viver nesse mundo sem problemas. Aqueles que vão querer viver nesse mundo sem problemas, mas ao mesmo tempo quer acumular dinheiro, quer constituir um grande patrimônio para deixar de herança para seus filhos, etc., vão se encontrar com problemas inevitavelmente. O próprio Krishna teve essa situação, diz o significado e até o verso, o próprio Krishna teve
essa mesma situação se envolvendo, né, com a história da joia Samantaka, que foi roubada e ele foi acusado de ter sumido com a joia. Então, fica o alerta para todos nós que estamos vivendo nesse mundo e que precisamos compreender a importância, a grande importância do serviço devocional, a grande importância da ocupação em consciência de Krishna, como ela é em todos os seus aspectos. Cantar os santos nomes, adorar as deidades, estar associado com os devotos e praticar o sadhana como deve ser praticado regularmente. Essas são informações importantes para que nós possamos saber que mesmo quando coisas desagradáveis acontecem na vida da gente, devemos nos manter firmes e fixos, sempre sabendo que se isso aconteceu comigo, que estou seguindo as ordens do meu mestre espiritual, imagine se eu não estivesse seguindo. O que seria, o que aconteceria? Se eu estou numa situação tão privilegiada materialmente e ainda assim sofro um problema material tão grande, imagine se eu não tivesse ocupado, como esse problema seria muito maior. Assim, Prabhupada nos ensinou a pensar e, movido por resiliência ou dar a volta por cima, como se fala em português, movido pela motivação de ganhar força em cima da fraqueza e seguir adiante, podemos então compreender dessa maneira, através desse tipo de instrução. Prabhupada nos ensina isso, todos os acharyas nos ensinam essa posição diante da vida material, não levar tão a sério a natureza material quando ela está nos punindo. Podemos levar a natureza material mais a sério quando ela está nos convencendo de que devemos segui-la, que devemos nos apegar, que devemos criar laços profundos, que devemos levar muito a sério todas as características da natureza material. Nesse momento, nós precisamos levar muito a sério, porque se nós não entendemos a malignidade da energia material, é aí que a gente vai. Agora, quando a natureza material está nos punindo e que estamos sofrendo por alguma razão, não devemos levar tão a sério. Ao contrário, se somos devotos, devemos pensar, isso aqui é para meu próprio aperfeiçoamento, é para eu aprender a lição, é para eu me regenerar, é para eu me livrar de reações pecaminosas que venham trazendo na minha bagagem de karma, de vidas e vidas e vidas. Assim pensa então um devoto que se sente protegido pelo parampara, pela tradição discipular da escola de mestres espirituais. Então esse devoto ou essa devota, esclarecidos dessa maneira, podem conduzir a vida com sabedoria e resiliência, que é uma palavra bem interessante para hoje em dia. Está sendo muito usada hoje em dia. A psicologia sabe como a natureza material está batendo duro nas pessoas, então elas já trabalham demais a resiliência e faz as pessoas pesquisarem o significado de resiliência para as pessoas entenderem, eu não sou o único que sofre nesse mundo. Porque aquela célebre pergunta que uma pessoa ignorante faz quando está sofrendo, por que eu? Por que eu? Mas tem tanta gente nesse mundo, por que eu? Porque eu fui submetido a essa situação. Isso é típico da ignorância, da pessoa que não sabe que nada acontece por acaso. Se ela está enfrentando algum tipo de dificuldade ou enfrentou, isso significa que ela tem uma responsabilidade sobre isso e que essa responsabilidade deve ser aceita, deve ser compreendida e aceita. Ela deve aceitar a responsabilidade que ela tem sobre aquilo e com muito cuidado, com muita calma, com muita paciência, se ocupar regularmente
no serviço devocional, nas instruções dadas pelo mestre espiritual e seguir adiante, esperando tempos melhores. Se os tempos melhores vierem, ótimo. Se os tempos melhores não vierem, ela continua praticando o serviço devocional, mesmo que as coisas não estejam tão bem. Assim, a nossa filosofia e em especial a característica primordial da nossa teologia de que Krishna é Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, que Krishna é a pessoa, o controlador supremo e sua forma é Satchidananda, Satchidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, ele é Govinda, inconcebível neste mundo material, inatingível por mundos materiais, por técnicas materiais. Então esse é Krishna, a pessoa suprema, o controlador supremo, e às vezes mesmo as pessoas conectadas com Krishna sofrem situações desagradáveis neste mundo. Se nós formos ver como Draupadi sofreu, imagine ser assediada por um grupo de homens para fazerem com que ela aparecesse nua diante de todos eles, tocarem, né, no corpo dela, coisas que inconcebível dentro da cultura védica, um homem tocar no corpo de uma mulher com desejos luxuriosos. Então eles tocaram no corpo dela, seguraram ela pelo cabelo, seguraram ela pelo braço. Até hoje em dia, se uma mulher anda na rua e alguém pega no cabelo dela, ela entende que aquela atitude é uma agressão. Ela entende que aquela atitude tem segundas intenções. Então ela não é boba de pensar que é normal isso. Então mesmo Draupadi sofreu tudo isso. A rainha Kunti também sofreu muito. Primeiro ficou viúva, jovem, e ainda teve que cuidar de seus filhos e dos filhos da outra esposa do marido. Ficou com 5 crianças para cuidar. E não teve apoio da pessoa que estava substituindo seu marido no reino, que era Dhritarashtra. Ele deu um apoio assim de fachada, um apoio somente para enganar, mas na verdade o que ele queria era destruir ela e os filhos, para que ele pudesse se manter e colocar seu filho Duryodhana como o rei de Hastinapura. Então ela sofreu muito, passou muitas necessidades, viveu na floresta com esses meninos, e os meninos crescendo, e ela tendo que enfrentar todas essas dificuldades sozinha. Mesmo assim, ela era uma devota de Krishna, e ela não perdeu a fé em Krishna, ela não perdeu a determinação de servir a Krishna. Ao contrário, quando ela teve a oportunidade, ela pediu a Krishna que tudo voltasse a acontecer, mas que ela pudesse sempre ver e lembrar de Krishna. Então nós temos essa posição e nós temos todas essas referências e temos esta posição vulnerável dentro do mundo material. E de acordo com a posição que estamos dentro do mundo material, sofremos mais ou menos, ou sofremos muito em um momento e em outro momento desfrutamos. Então essas são as coisas que nos atingem devido à própria natureza de dualidade do mundo material, de Maya, a existência, a energia externa de Krishna, que é encarregado de tocar esse mundo material, fazê-lo muito atrativo e convincente. Embora não seja convincente, o mundo material se torna convincente para as pessoas que estão iludidas pela natureza material, pela energia material. E fazemos todo tipo de bobagem e nos enrolamos, às vezes repetidamente, o mesmo tipo de erro. Não dizemos, não, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu não vou entrar nessa de novo, não. Já conheço muito bem isso, então eu
tenho toda essa propensão, mas na Bhagavad Gita, Krishna diz que eu devo retirar os meus sentidos dos objetos dos sentidos mecanicamente, assim como a tartaruga retira os seus membros de fora para dentro da sua carcaça, né? Sua carapaça. Então, é assim que eu devo fazer. E, em seguida, eu devo buscar um gosto superior. Eu devo identificar um gosto superior a isso que eu já conheço e que vai me levar a uma situação muito de sofrimento muito grande e de talvez esquecimento de Krishna. Então, assim, uma pessoa que tem conhecimento pensa assim. Uma pessoa ignorante vai dizer: por que eu? Por que eu? Geralmente essas pessoas ignorantes se perguntam dessa maneira, da mesma forma que as criancinhas, quando estão muito doentes, doença muito grave e impedidas de brincar, ela às vezes perguntam até para os pais mesmo, perguntam: por que eu tenho que... Por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu não posso brincar? Isso é infantilidade. Em termos de vida espiritual, nós obtemos conhecimento para crescer, para amadurecer espiritualmente, para que a nossa visão de mundo não seja meramente sensorial, não esteja limitada à experiência da nossa mente, limitada à experiência da nossa inteligência, que também é assim. Como a circunstância limitada também é limitada. Uma inteligência limitada, como nós temos e sabemos, não pode alcançar o ilimitado. Então, para termos conhecimento acerca do ilimitado, temos que nos submeter ao processo de adquirir conhecimento. O processo de adquirir conhecimento é o serviço devocional. Fazer o serviço devocional e receber de Krishna a misericórdia da revelação a respeito do conhecimento. Por nossa própria atitude de rendição ao serviço devocional, Krishna nos dá conhecimento, gravidade, sabedoria, sobriedade. E podemos então seguir o nosso caminho com estabilidade. Bem, esse é o tema aqui da Joia Samantaka, com tantas instruções, tanta gente envolvida, tanto sofrimento, uma coisa extremamente valiosa. Imagine que ela, sem perder a sua capacidade, ela gerava ouro, sem perder nada de si. Ela tocava e gerava ouro, por isso a Krura fazia os sacrifícios em altares de ouro, porque ela tocava e virava ouro. Então ele estava rico, porque tinha Joia Samantaka. Alguma pergunta, algum comentário? Então paramos por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.